telespectador da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Analice. Seja bem-vindo ao primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, dia 10 de agosto, em que você acompanha as principais notícias, as principais manchetes dos jornais de circulação nacional e regional. Bom, nós começamos com a capa do jornal O Globo, que mostra o acidente em Vinhedo e tem como manchete: maior acidente aéreo do país em 15 anos, mata 61 pessoas em São Paulo. Avião da Voipé saiu de Cascavel em direção a Guarulhos. A aeronáutica vai investigar causas e acúmulo de gelo é hipótese citada por especialistas. Além disso, na economia, inflação cresce em julho e chega ao teto da meta no acumulado de 12 meses. Eleição azeda a relação e Castro e Paes trocam ataques. Ainda na área de eleição, o placar dos colunistas do Globo dos debates no Rio e em São Paulo. Na área internacional, o governo Maduro rejeita diálogo e divulgação de atas. Moraes liberta ex-assessor de Bolsonaro preso há 6 meses. Nas colunas de Anselmo Góes, o FRJ se precave na justiça para evitar corte de energia. Pablo Hortelado escreve: fingir que o problema é sempre a desinformação não ajuda. José Eduardo Agualusa escreve que americanos, brasileiros e europeus cansados do clima de ódio. Sobre as Olimpíadas de Paris, um dia de medalhas. O Brasil acumulou bons resultados ontem na Olimpíada, com destaque para a terceira medalha de ouro e o brilho de 2 dos nossos principais atletas. Ana Patrícia e Duda foram campeãs no vôlei de praia ao vencer uma emocionante decisão contra a dupla canadense. Isaías Queiroz deu uma arrancada no trecho final da sua prova de canoagem e buscou a prata, sua 5ª medalha olímpica. E Alisson dos Santos foi bronze nos 400 metros com barreira. Hoje, ao meio-dia, a seleção feminina de futebol disputa o ouro com os Estados Unidos. Esses foram os destaques do Jornal Globo. Oceli, o que nós temos na capa do Estadão? Estadão, Ana, neste sábado, também destaca essa tragédia no interior paulista. Vejam aí a foto do avião que caiu da Voipaz e caiu no quintal, dentro de um condomínio. Não atingiu as casas, mas no quintal lá das residências. Avião despenca 4.000 metros em 1 minuto. 61 morrem. Ninguém sobreviveu no voo da Voipaz, que ia de Cascavel, no Paraná, para o aeroporto de Cumbica, em São Paulo. E entre esses 61 mortos, tem 4 cearenses. Nas páginas do Jornal O Povo, nós vamos dizer os nomes deles. No acidente aéreo com maior número de vítimas em 17 anos no Brasil, um avião com 57 passageiros e 4 tripulantes da Voipaz, antiga Passaredo, que ia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, São Paulo, caiu no início da tarde de ontem no município de Vinhedo, em São Paulo. Não houve sobreviventes. A aeronave se incendiou no quintal de uma casa no condomínio Recanto Florido. O avião modelo ART-72500, com capacidade para 68 passageiros, levantou voo às 11h58 da manhã e tinha pouso previsto para as 13h50 da tarde. 2 horas de voo. Segundo o dado do transponder do voo, às 12h23, eles saíram de lá 11h58. Quando foi 12h23, ele atingiu 5.000 metros de altitude e permaneceu nesse nível até às 13h21. A queda durou cerca de 1 minuto
e ocorreu a cerca de 4.000 metros de altura. O site Flight Radar 24 havia publicado um alerta de formação de gelo severo entre 3,6 mil a 6,4 mil metros de altura. A caixa preta do avião, que pode fornecer informações sobre o acidente, foi localizada e estaria em boas condições. Aqui um depoimento de Delmiro Menezes de Souza, vizinho do local da queda. O avião embicou para o meu lado. Pensei, agora vai me matar. Ele girou e quando eu vi, foi o baque. Eu tenho pressão alta, mas na hora ela baixou demais. Outras matérias correlatas com esse assunto. Especialistas falam, gelo nas asas pode ter sido causa do acidente. Perderam o voo. Impedido de embarcar, grupo escapa da tragédia. Em Vinhedo, na cidade de Vinhedo, em pânico, moradores viram o avião se aproximar do solo. As vítimas, a lista de mortos tem médicos, turistas, empresários e uma voluntária que estava no Rio Grande do Sul. Ainda destaque na capa do Estadão é o dia lá em Paris, nas Olimpíadas. Uma sexta-feira de medalhas. Duda e Ana Patrícia, um dia de ouro aos pés da Torre Eiffel. Dupla do vôlei de praia venceu canadenses. Isaquias foi prata na canoagem e Alisson bronze nos 400 metros com barreira. Outro destaque, 6 meses depois, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, manda soltar Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. No caderno Economia e Negócios, alta dos preços, com 0,38% em julho, inflação anual bate no teto da meta. E por último, um destaque na área de cultura e entretenimento. O cantor Ney Matogrosso faz hoje em São Paulo seu maior show. Com você, Ana. Bom, agora nos destaques da Folha de São Paulo, nós começamos também com a tragédia que aconteceu em Vinhedo e tem como manchete: avião cai e mata 61 em Vinhedo, São Paulo. Queda da aeronave da Voipaz, que ia de Cascavel a Guarulhos, é o pior desastre do país em 17 anos e as causas ainda são apuradas. Em relação à política brasileira, Moraes solta Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Magda minimiza prejuízo da Petrobras no segundo trimestre. Estados Unidos querem Brasil como fornecedor preferencial de lítio. Mobile compra Tok e quer ser líder em imóveis. Câmara avança sobre Trump nos 7 estados-chave. E, além disso, nós temos como destaque das Olimpíadas de Paris, brasileiras retornam ao primeiro lugar. Duda e Ana Patrícia batem as canadenses, Melissa e Brand na decisão. E Brasil volta a ganhar ouro olímpico no vôlei de praia após 28 anos. Na canoagem, Isaquias Queiroz conquista a prata e no atletismo, Alisson dos Santos ganha o bronze na final dos 400 metros com barreira. Na Folha Ilustrada, nós temos música negra na briga por espaço. Na folhinha, Dia dos Pais não é só para os pais. Demétrio Magnoli escreve um funeral em Caracas. E ao lado aqui nós temos CFM elege conselho com elo político conservador. Essa foi a capa da Folha de São Paulo. Oceli, o que nós temos na capa do O Povo? No jornal cearense, O Povo preferiu colocar no alto da página
3 destaques, 3 bonitas fotos das Olimpíadas de Paris. É o contrário aqui da que você leu agora da Folha. A Folha colocou primeiro o acidente e depois os destaques em Paris. O jornal Povo primeiro coloca os destaques. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda vencem canadenses e conquistam medalha de ouro. Na canoagem, Isaquias Queiroz se recupera em prova emocionante e ganha prata. No atletismo, o Alisson dos Santos, o Pio, chamado o Pio, fatura medalha de bronze na corrida de 400 metros com barreira. A manchete é a tragédia em São Paulo. 4 cearenses estão entre as vítimas da queda de avião. A aeronave da empresa Voepaz, que é a antiga Passaredo, seguia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, em São Paulo, com 61 pessoas a bordo e caiu no município de Vinhedo, interior paulista. Não há sobreviventes. A reportagem de hoje é sobre os 50 anos da morte de Frei Tito de Alencar, cearense. Era frade dominicano, foi torturado e morreu por conta desta tortura na época da ditadura militar que mandava no Brasil. Na área de economia, o Ceará capta 530 milhões em novos investimentos. Esta matéria é fruto da vinda de ontem de manhã aqui a Fortaleza, ao Ceará, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele que é também ministro da Indústria. E por último, é destaque na área de política. A Justiça Eleitoral alerta partidos sobre uso de inteligência artificial na disputa municipal deste ano. Esta matéria também é fruto de uma reunião ontem no Tribunal Regional Eleitoral, onde o tribunal convidou a imprensa e representantes dos partidos políticos para tratar da propaganda eleitoral. É com você, Ana. Bom, agora na capa do Correio Brasiliense, nós começamos também com a queda do avião, que matou 61 pessoas no pior acidente do Brasil em 17 anos. Um pouco mais abaixo também temos destaques das Olimpíadas e a areia virou ouro, com a imagem de Ana Patrícia e a sua parceira Duda durante o vôlei feminino de areia. Ainda a emoção dos heróis, o Brasil vibrou com mais medalhas ontem. Isaquias Queiroz chegou à sua 5ª conquista em jogos e Alisson Santos foi bronze nos 400 metros com barreira. Além disso, nós temos combate à sonegação. Presidente do Sindiocombustíveis, Paulo Tavares, defendeu leis mais rígidas contra fraudes no setor. Professor está sendo preso por abuso, segurança, parceria no combate ao crime, celebração do punk raiz e, por último, Maduro rejeita negociar poder. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Oceli, o que nós temos como destaque no valor econômico? Valor econômico hoje, Ana, telespectadores da TV da Transparência, não traz a sua versão impressa, nem sábado e nem domingo. Ele só tem de segunda a sexta. Mas nós vamos dar aqui uma passada pelo portal do jornal Valor Econômico. E a manchete do portal também é a tragédia em São Paulo. Avião da Voepaz, com 61 ocupantes a bordo, cai em Vinhedo, São Paulo. Todos morrem. A aeronave do modelo ATR saiu de Cascavel com destino a Guarulhos. O avião caiu no quintal de uma casa. A Voepaz diz que o avião estava com manutenção em dia e vê especulações sobre causa do acidente. Formação de gelo
pode ter comprometido a operação de avião que caiu, dizem fontes. Já a FAB, a Força Aérea Brasileira, diz que o avião da Voepaz não declarou emergência. Caixas pretas foram recuperadas. Aqui ele mostra numa outra matéria, era o voo 2283, veja a lista de passageiros, e desastre em Vinhedo está entre os 10 piores do Brasil e faz um resgate dos últimos piores desastres de avião no Brasil. E com certeza entre eles estará aqui o da VASP, que aconteceu aqui no município de Pacatuba, quando estava a bordo o presidente do grupo Edson Queiroz, e nesse acidente ele morreu. Também é destaque no valor econômico as Olimpíadas de Paris. Duda e Ana Patrícia são ouro no vôlei de praia. O Pio é bronze nos 400 metros com barreira. Na área de finanças, o Bradesco compra 50% do banco John Deere e quer avançar no agronegócio. Ainda na área de finanças, bancos voltam a mostrar apetite a risco e aceleram no crédito. Caso bilionário sobre reforma da Previdência, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes pediu vista de 90, ele pediu vistas e ele pode devolver essas vistas ao processo ao plenário do STF dentro de 90 dias. Portanto, o jornal, a matéria diz que a reforma pode ficar, essa decisão pode ficar para o próximo ano. Na área de empresas, uma matéria entenda o primeiro prejuízo da Petrobras em quase 4 anos. A cotação do dólar e do euro. No final da tarde, no final do dia de ontem, o dólar comercial estava para a compra R$ 5,51 e para a venda R$ 5,51. O dólar turismo para a compra estava em R$ 5,54 e para a venda mais caro, R$ 5,72. Já o euro comercial estava mais valorizado, R$ 6,02 para a compra e para a venda. E o euro turismo, R$ 6,84 para a compra e R$ 6,26 para a venda. Ainda destaque na capa do portal do Valor Econômico, veja o que o Pablo Marçal disse no podcast, e nesse podcast ele disse que não poderia afirmar que o partido dele, o PRTB, tinha ligação com o PCC. Ele disse que não podia nem afirmar e nem desafirmar. Outra matéria na área de finanças é que o Mobile compra o controle da Tokstok e se torna uma gigante no ramo de venda de móveis. Uma matéria com o Marcelo Trindade, ex-conselheiro do Comitê de Valores Mobiliários. Ele explica que é hora de desacelerar. A ação da Petrobras está cara ou está mais barata? Veja a comparação, é outra matéria. Ricardo Almeida deixa a ASA e amplia baixas na gestora. Blazer volta ao Brasil com o SUV mais caro da General Motors, da GM. Biocombustíveis tem investimentos de 42 bilhões de reais. Vão investir já de olho nessa transição energética
dos combustíveis fósseis para os combustíveis de energia limpa, por isso que eles estão fazendo esse aporte, e nessa matéria diz que eles estão investindo no etanol do milho, produzido do milho, e não da cana-de-açúcar. Isaías Queiroz reage e leva prata em Paris. Ainda nos Jogos Olímpicos de Paris, o jornal mostra as 10 fotos emblemáticas dos Jogos Olímpicos. Revitalização interna transforma um ícone de Sobral, de São Paulo. Por que investir no bem-estar de insetos é um bom negócio? Jorge Luque diz, ele escreve, como o vinho conseguiu movimentar a economia de uma pequena cidade. Jorge Luque, ele é especialista em vinho e participa da CBN, da Rádio CBN. Ele tem um quadro durante a programação. Quebrada Alimentada, projeto de historiadora e do chefe de Mocotó, busca combater a fome. O ator que virou padeiro, após sucessos no cinema e na TV, Milen Cortez, diz que está realizado. Na área de empresas, o presidente da Cirela não está otimista com o mercado, mas confia no negócio. O Apvida é uma empresa aqui do Ceará, no ramo cadeia de hospitais, planeja construção de mais hospitais no modelo sob demanda. Marcas de peso disputam espaço no jogo NFL no Brasil. Na área de finanças, o Corecon, que é o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, diz que Campos Neto, presidente do Banco Central, não é economista e contesta uma premiação que ele recebeu. O presidente do Banco Central é bacharel em economia pela Universidade da Califórnia, com mestrado pela mesma instituição. Mas o Corecon diz que esse bacharelado não vale para o Brasil. Após suspender a oferta de R$1 bilhão em fevereiro, a Quineia retoma captação de Fiagro em dólar, mais valor cai. Galípolo procura eliminar dúvidas sobre como será eventual Banco Central sob seu comando. O mandato do atual presidente Campos Neto, que foi indicado para o cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, termina em dezembro. Cenário de alta da Selic é debatido em reunião entre Banco Central e economistas de mercado. No Caderno de Brasil, fundos soberanos municipais e estaduais são pilar fundamental para a adaptação climática, diz Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Nos últimos meses, o Brasil enfrentou 3 crises sobrepostas: as inundações no Rio Grande do Sul, os incêndios no Pantanal e agora a seca na Amazônia. Aumentam síndromes respiratórias por Covid, aponta a Fiocruz. É a Fundação Oswaldo Cruz. Entidade propõe ampliar acesso do consumidor ao mercado livre de energia. Dimensão social de investimento ganha mais importância. No mundo, nas eleições dos Estados Unidos, o Trump diz que presidentes deveriam influenciar nas decisões do FED, que é o Banco Central norte-americano. É o Banco Central de lá.
Em entrevista, o presidente e candidato republicano à presidência dos Estados Unidos de novo, ele é candidato disputando o cargo com a Kamala Harris, que é do Partido dos Democratas. Ele disse nessa entrevista que os mandatários americanos deveriam ter maior influência na política monetária do Banco Central. Prêmio Nobel da Paz, Mahmoud Yunus assume como líder interino de Bangladesh. Venezuela bloqueia acesso ao X, que é o ex-Twitter, no país. A Ucrânia realiza emboscada contra comboio russo e domina ponto de distribuição de gás em Kursk. Na política, é a matéria do Marçal, Pablo Marçal, que é candidato a prefeito de São Paulo. Ele diz que não tem como garantir que o PRTB, que é o partido dele, não tem vínculo com o PCC. E com esse destaque, Ana, eu encerro aqui a leitura da capa do portal Valor Econômico. É com você. Bom, agora nós vamos partir para a leitura das manchetes das páginas internas de cada jornal, começando com o jornal O Globo, em que temos a opinião do Globo, que está escrito: é vital reverter o êxodo registrado no transporte coletivo. Com o serviço péssimo, ônibus perde espaço para carro, piorando o já caótico e poluído trânsito das cidades. Um pouco mais abaixo, governos estaduais devem combater crimes em serviços de segurança. Não faltam leis para punir violência e extorsão praticados no aquecido mercado de vigilância privada. Ao lado, nos artigos, Carlos Alberto Sardenberg escreve: uma praia para Maduro? Além disso, Pablo Hortelado fala sobre como a desinformação pode ser um bode expiatório. Kátia Smolli, Maria Helena Guimarães e Mendonça Filho escrevem: hora de pôr em prática mudanças no ensino médio. Eduardo Afonso, ao vencedor a reverência. Na parte de política, Paz versus Castro. Prefeito foca a campanha em críticas à segurança e governador rebate estelionato eleitoral. Ainda na parte de eleições de 2024, entre defesa do legado e discursos caricatos, um debate sem nota máxima. Médio do placar de time de jornalistas do Globo dá pequena vantagem a prefeito. Candidato do PL, Tarcísio, empatam. E aqui ao lado um pequeno infográfico da nota atribuída para cada candidato. Sobre eleições, ainda no Day After, candidatos em São Paulo duelam nas redes. Confrontos do primeiro debate das eleições ganham novos fôlegos nas principais plataformas, com recorte dos melhores momentos de cada concorrente. Levantamento indica que Marçal foi quem mais ganhou seguidores. E aqui também um desempenho digital, em que vai mostrando como Pablo Marçal ele ganhou 123.266 seguidores desde o dia 7 de agosto, em que aconteceu o primeiro debate realizado pela Band. Um pouco mais abaixo, ainda sobre isso, despreparo e agressividade marcam a estreia de Outsiders. Datena e Marçal foram mal avaliados por colunistas no debate da Band. Além disso, em Belo Horizonte, padrinhos são usados contra adversários. Bruno Engler foi questionado sobre a ausência de Bolsonaro em eventos pré-campanha e foi de Norman associada a Aécio. Já Mauro Tramonte teve que responder sobre a presença de Zema e Calil em seu palanque. Prefeito de Teresina dá cabeçada em rival durante embate na TV. Após a agressão, pessoalista registra boletim de ocorrência contra Doutor Pessoa. Em Manaus, autismo é tema de confronto na disputa. Repreendida após dizer que, infelizmente, tem filho com essa condição, cidade acusa Amon de usar o transtorno eleitoralmente.
Na área de políticas, STF solta ex-assessor bolsonarista que tentava comprovar que não fugiu. Moraes seguiu a PGR, que aponta não haver provas de que Felipe Martins, suspeito de criar minuta de golpe do Estado, deixou o país. Além disso, a Procuradoria-Geral da República vai priorizar a promessa de criação do GAECO Nacional. Em 2 anos, o CNJ abre 82 processos disciplinares e afasta 35 juízes. Aqui a matéria de capa, 61 mortos. Queda de bimotor do interior de São Paulo é o pior acidente do Brasil em 15 anos. Aqui nas imagens nós temos um registro feito por moradores do condomínio próximo, que vai mostrando o avião caindo em parafuso. O avião cai em trajetória vertical em Vinhedo, apesar de casas terem sido atingidas por destroços, nenhum morador foi ferido, mas nenhum dos 57 passageiros e 4 tripulantes que vinham de Cascavel sobreviveu. Ainda sobre o acidente, gelo em asa é linha forte na investigação das causas. O avião tinha sistema que impedia fenômeno, que distorce a asa e aumenta peso, mas funcionamento será apurado. E aqui ao lado nós temos a imagem das vítimas. Na dor do fim, sonhos diversos interrompidos. O voo levava médico e funcionário do Ministério Público de Santa Catarina, que iriam aproveitar o Dia dos Pais, fisiculturista que iria competir nos Estados Unidos, sensei admirado na comunidade do judô e influenciadora prestes a fazer aniversário. Na área de economia, nós temos batendo no teto da meta. IPCA chega a 4,5 em 12 meses e reforça preocupação do Banco Central. Temos de ter cautela agora, é o que afirma o ministro Fernando Haddad após resultado. O ministro disse que a alta da inflação era esperada em razão do cenário internacional. Carlos Góes escreve como as economias morrem. Com falas de Galípolo e IPCA, dólar recua a R$ 5,51. Índice de preços, que em 12 meses atingiu o teto da meta, amplia chances de manutenção ou até mesmo alta da taxa de juros, enquanto o diretor do Banco Central mantém o tom duro da ata do Copom contra a inflação. Ibovespa sobe 1,52%. Ainda na área de economia, Mobile compra a Tok Stock para liderar o setor de imóveis no país. Marcas somarão 70 lojas físicas e seguirão atuando de forma independente. Petrobras, Magda diz que resultado foi dentro do esperado. A ação cai 0,9% com incerteza sobre dividendos extraordinários. União receberá 7,7 bilhões de reais dos ganhos distribuídos a acionistas. Em Brasília, resultado financeiro negativo da estatal, o primeiro da nova gestão, é minimizado. Isso faz parte da manchete. Prejuízo não abala a confiança do governo na executiva. Aqui a imagem de Magda Chambriard, em que diz que a gestão dela será testada nos próximos trimestres. Na área de políticas públicas, governo amplia acesso ao Minha Casa Minha Vida. Famílias com renda de até R$ 2.850 poderão entrar na faixa 1 do programa com 95% de subsídio na compra de um imóvel. No nível 2, teto passa para R$ 4.700 e o governo entra com R$ 55 mil na aquisição da casa própria. União avalia dar poder de veto a entidades empresariais. Medida é caminho para viabilizar a votação de projetos sobre devedor contumaz. Tesouro cobra Banco Central para segurar gastos de seguro rural em 2025. Custo maior dos últimos anos está relacionado a eventos climáticos. O governo quer atrair ao Brasil 8,1 milhões de reais de turistas por ano até 2027. O Plano Nacional de Turismo traça estratégias para aumentar o número de viajantes internacionais e nacionais do país. Aqui ao lado a imagem do ministro do Turismo, Celso Sabino, e o vice-presidente Geraldo Alckmin na abertura do Salão de Turismo do Rio de Janeiro. Separada de Americanas, BR Mania quer dobrar de tamanho. A rede de lojas de conveniência explora novos formatos e põe foco em alimentação para puxar receitas. Rede Inspira de escolas levanta mais R$500 milhão.
Na área internacional, sem negociação, Maduro descarta diálogo com Maria Corina e dá indireta a países aliados. Aqui na imagem temos tom elevado. Maduro participa de entrevista coletiva ao sair do Supremo Tribunal de Justiça em Caracas e o presidente desafiou opositora a se entregar à justiça. Venezuela anula passaportes de críticos dentro e fora do país. Oposição denuncia nova forma de exílio após bloqueio contra 30 ativistas. Na área também internacional, invasão em Kursk indica nova estratégia de Kiev. Ucranianos não revelaram motivação de ataque em território russo, considerado um tapa na cara de Putin. Mas analistas veem tentativa de forçar movimentações e pressionar o Ocidente sobre o uso sem restrições de armas enviadas ao país. Primeiros deslocados aportam em Moscou. Guerra chegou até nós. Na área de guerra oriental, Irã pode usar direito de retaliação como moeda de troca. Países ocidentais e de maioria islâmica trabalham em conjunto para transformar a crise em oportunidade para cessar fogo. Na área de saúde, Rubra Delícia, versáteis tomates oferecem sabor e nutrientes preciosos. Na área de saúde, Mpox, a OMS autoriza o uso emergencial de vacinas. Decisão visa acelerar soluções para conter doença que se espalha em variedade mais letal pela África. Consumo de bebidas açucaradas aumentou 23% entre os mais jovens. Com vários benefícios, vitamina D requer indicação como suplemento. Além disso, idosos com perda de audição e visão têm maior risco de demência. Estudo mostra que a diminuição dos sentidos prejudica a saúde neurológica, mas a correção dos problemas reduz drasticamente o perigo. Na segurança do Rio de Janeiro, onde fica a saída, túneis com grande movimentação não têm equipamentos de combate a incêndio. Destruída pelo fogo, a biblioteca do Pavãozinho faz vaquinha. Casa de projeto social no Morro de Copacabana foi atingida na quarta-feira. A escritora Rosiana Murray lança o livro O Braço Mágico no Rio. A escritora transformou em obra infantil o episódio traumático de sua amputação após um ataque de cães da raça Pitbull. Na área de esportes, por último, um turno depois, Vasco e Fluminense se reencontram com novos técnicos e perspectivas. De saída, Damian treina separadamente, De La Cruz pode retornar contra Palmeiras. E aqui nós temos uma imagem só da elas, com vitória de Ana Patrícia e Duda na final do vôlei de praia. Brasil subiu pela terceira vez ao lugar mais alto do pódio em Paris. Na Olimpíada marcada pela representatividade feminina, só mulheres conquistaram ouro para a delegação brasileira. Além delas, Bia Souza no judô e Rebeca Andrade na ginástica. Hoje, às 12 horas, a seleção feminina de futebol joga contra os Estados Unidos, tentando o quarto título olímpico do Brasil. Boxeadora argelina é alvo de polêmica, é ouro no centro do debate sobre gênero e Mani vence chinesa e vibra com segunda medalha do país. Aqui ao lado a imagem de Duda e Ana Patrícia, que ouro completa um ciclo de 28 anos. Com Ana Patrícia e Duda, Brasil volta ao lugar mais alto do pódio no vôlei de praia feminino, depois de Atlanta 96. Ana Patrícia comemora a volta por cima após Tóquio. A Duda me ajudou. Jogadores estiveram na última Olimpíada, mas com parceiros diferentes e fora do pódio. Dupla garante que vai seguir unida e se aposentar juntas. Após susto, o segundo bronze olímpico na carreira. Alisson dos Santos comemora o terceiro lugar dos 400 metros com barreiras e afirma: eu sabia que estava na briga pelo pódio. Sobre a ginástica rítmica, frustração e o fim de um sonho. Depois do melhor ciclo olímpico da história, a atleta da ginástica rítmica sente panturrilha e a equipe acaba fora da final. Final para reescrever uma nova história. Seleção feminina de futebol enfrenta os Estados Unidos, antigo algoz, em busca do ouro inédito.
Estados Unidos e China disputam o topo medalha a medalha. Potências chegam à reta final, mas coletivos de atletismo devem dar vantagens a americanos. E por último, prata com gosto de ouro para Isaquias. Após período sem treinar e problemas de saúde mental, canoísta sobe ao pódio em terceira Olimpíada seguida com recuperação incrível. Esses foram os destaques das páginas internas do Jornal Globo. Oceli, o que nós temos nas páginas internas do Estadão? Analice, eu começo pela coluna do Estadão, cuja nota principal diz: Tabata Amaral ganha com agressões de Marçal e buscas sobre o adversário tem viés negativo no Google. Desde que Pablo Marçal, do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo, começou a fazer declarações agressivas em junho passado, em relação à deputada Tabata Amaral, o time da candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo percebeu que o adversário a ajudava a ficar mais conhecida. Ela, que está em quarto colocado nas pesquisas de intenções de voto. Afinal, ele, o Pablo, é o candidato com o maior número de seguidores na rede internet. Surgiu então a estratégia da socialista focada em dois pilares. O primeiro é reagir imediatamente às falas do ex-coach, para mostrar não ter nada da figura frágil que tentam colar nela. Em segundo lugar, para desenterrar os esqueletos, termo usado na campanha de Tabata para apontar denúncias e processos contra Marçal. As ações deram resultado, principalmente após o debate da quinta-feira na Band. Os termos de busca sobre ele na internet passaram a ter viés negativo. Outra nota de destaque aqui na coluna da Rosiane Kennedy, que é a coluna do Estadão, diz que o presidente Lula fará hoje, sábado, uma sessão de fotos com candidatos a prefeitos pelo Brasil afora, pelo Partido dos Trabalhadores. O objetivo é oferecer material para a campanha de aliados que queiram colar sua imagem à de Lula. Foi a presidente da sigla, presidente nacional, a deputada federal Gleisi Hoffmann, quem pediu essa agenda. A expectativa é de fazer pelo menos 3 edições de fotos para contemplar a maioria dos petistas que são candidatos nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Essa sessão de fotos também foi feita aqui em Fortaleza, quando o presidente Lula esteve na convenção que homologou, a convenção partidária, que homologou a candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. Ele também, vários candidatos a prefeito pelo interior afora, conseguiram tirar fotos com Lula para colocar nas redes sociais a partir de sexta-feira, dia 16, quando começa a propaganda propriamente dita. Nas redes sociais, os comícios, as caminhadas, as carreatas, a partir de sexta-feira os candidatos já podem inaugurar os comitês, já podem, os candidatos a prefeito, vice-vereador, já podem fazer isso. Inclusive, nessa vida aqui do Lula, um candidato lá na cidade de Heriotaba conseguiu, Oswaldo Neto, conseguiu tirar uma foto com Lula e essa foto já está aí nos grupos de WhatsApp. Página de editoriais.
o primeiro editorial de hoje do Estadão. A reunião que não discutiu o Brasil. Balanço do governo e o futuro do país são temas secundários para Lula da Silva, que reuniu seus ministros por 7 horas para falar sobre eleições municipais e rivalizar com Bolsonaro. Segundo editorial, debate indigente. Primeiro encontro entre candidatos a prefeito de São Paulo foi um circo de horrores. O que se viu foi um desrespeito aos paulistanos e uma amostra de pouco caso com os reais problemas da cidade. Esse mesmo texto poderia ser aplicado ao debate que aconteceu na última quinta-feira à noite com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Assim como em São Paulo, foi um debate realizado pela TV Bandeirantes, assim como em São Paulo, o debate aqui em Fortaleza também foi um circo de horrores. Os candidatos ficaram se acusando mutuamente com denúncias e acusações pessoais e esqueceram os reais problemas da cidade. Páginas de artigos. O primeiro artigo é do consultor Bolivar Lamonier, um espelho para Maduro, para Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Ele escreve: a diferença entre a transição da África do Sul, transição política, e a estupidez em que os adeptos de Nicolás Maduro insistem em permanecer é que a elite sul-africana assimilou uma noção racional de política. O segundo artigo é do arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odílio Scherer, os 70 anos da Catedral da Sé de São Paulo. Ele escreve: a vida da atual metrópole teve início mediante o encontro de povos, raças, culturas e religiões. E a catedral é testemunha desse encontro. Nas páginas de política, temos a primeira matéria. 6 meses após prisão, Alexandre de Moraes acata parecer da Procuradoria-Geral da República e manda soltar Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. O ex-assessor cumpria prisão preventiva. Sua defesa apontou que argumento para custódia se baseou em informação falsa e o procurador-geral emitiu 2 pareceres pela soltura de Felipe Martins e o Alexandre de Moraes acatou. Senado tenta levar a ação do orçamento secreto que está com Flávio Dino sobre as emendas via Pix, orçamento secreto. Estão querendo trazer essa ação que está com Flávio Dino para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que acreditando que o Alexandre vai dar uma aliviada nesse assunto para os senadores. Debate agressivo deixa polarização nacional de lado. É a manchete da matéria sobre o debate dos candidatos a prefeito de São Paulo pela Band. E como a Annalise já registrou no outro jornal, lá no debate da Band no Piauí,
Teve até, não foi agressão verbal, teve agressão, foi física. O atual prefeito deu uma cabeçada. Deu uma cabeçada, tá aqui a foto, e tem um vídeo, ele deu uma cabeçada no candidato do PSOL. Teresina, candidato que levou cabeçada durante debate, registra ocorrência, um boletim de ocorrência contra o atual prefeito. O candidato do PSOL à prefeitura de Teresina, o Francivaldo Leão, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Piauí após ser agredido pelo prefeito da cidade, o doutor Pessoa, que é do PRD. Ele foi atingido com uma cabeçada no rosto durante o debate da Band na noite de anteontem, na noite de quinta-feira. O fato ocorreu após Pessoa ser questionado sobre a situação da saúde pública na cidade de Teresina. Apesar da agressão, o debate foi ao vivo a cabeçada. Apesar da agressão, o debate continuou sem novas interrupções. Aí a qualidade dos políticos. Olha os políticos lá em Teresina. Parte para a agressão física. Mas o eleitor, ele não vai para lá só. O político não vai para o cargo porque que ele quer. É o eleitor que coloca lá. Quem vota, quem escolhe é o eleitor. Na área internacional, ameaçada de prisão na Venezuela, líder opositora oferece salvo-conduto para o presidente Nicolás Maduro. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, critica o ex-presidente do qual ela foi a vice-presidente, a Cristina, o Alberto Fernandes, após denúncia de agressão de Fernandes à ex-mulher Fabíola. Ele nega, mas tem umas fotos que a Fabíola aparece com o olho roxo e dizendo que foi ele que bateu nela. E hoje a adversária dele, Cristina Kirchner, diz realmente que ele bateu nela. Eles eram aliados, hoje estão em lados opostos e a Cristina Kirchner aproveita a ocasião para denunciar o ex-presidente da Argentina. Na área de Brasil, o Estadão traz aqui 4 páginas com a tragédia em São Paulo. Avião cai na cidade de Vinhedo com 61 mortes, no maior acidente do país nos últimos 17 anos. Para analistas, gelo na asa do avião pode ser a causa. A FAB, a Força Aérea Brasileira, diz que voo não informou a falha. Os pilotos não informaram essa falha. Não houve essa comunicação. Mas o que vai tirar todas as dúvidas é as gravações da caixa preta, que foram encontradas em bom estado. Moradores lá de Vinhedo viram avião se aproximando do chão em direção às suas casas. Impedido de embarcar lá na cidade de Cascavel, no Paraná, grupo se salva do acidente. De voluntária no Rio Grande do Sul, a fisiculturista, tragédia interrompe sonhos de 61 pessoas. Presidente Lula e governadores de São Paulo, Tarcísio e do Rio Grande do Sul mudam agendas e lamentam as mortes. Imprensa internacional destaca Lula e vídeos da tragédia na internet. Aqui tem um artigo dizendo que a altitude
onde voar quando há formação de gelo severo. Outra, saindo dessa área da queda do avião, tem uma matéria sobre a violência em São Paulo, os roubos. Motociclista de uma BMW morre em abordagem de criminosos no bairro do Brooklyn. Páginas das Olimpíadas de Paris. E a primeira matéria diz que Ana Patrícia e Duda colocam o Brasil novamente no topo do vôlei de praia. Seleção feminina joga pelo título com os Estados Unidos. Hoje é o meu dia. Isaquias conquista prata com incrível reação e se iguala a Shade e Grell. Alisson dos Santos, o Pio afasta desconfiança e termina com bronze. Com essas 3 medalhas ontem, o Brasil agora de manhã estava na 17ª colocação em número de medalhas. E as Olimpíadas terminam só amanhã. Vamos ver como vai ser o ranking final. Brasileira ignora lesão, se exibe e sai sob aplausos. Isso na ginástica rítmica. Corinthians, Campeonato Brasileiro. Corinthians mira fuga da zona da degola contra o Bragantino. Caderno de Economia e Negócios. Com variação de 0,38% em julho, inflação anual bate no teto da meta. Inflação sobe, mas altas são menos espalhadas e os alimentos recuam 1%. Ministro Fernando Haddad aposta em queda de preços e pede cautela na análise do IPCA. A empresa Mobile compra a Tokstok e cria uma gigante de móveis e decoração. De olho no agro, o Banco Bradesco compra 50% do Banco John Deere. O orçamento do programa Minha Casa Minha Vida terá mais 22 bilhões de reais. A Austrália atrai trabalhadores e estudantes do Brasil, apesar do custo de vida alto. E o Estadão fez aqui uma comparação com o custo de vida do Brasil e o custo de vida lá. Por exemplo, um apartamento em Sydney, um apartamento de 1 quarto no centro da cidade. Em São Paulo, um aluguel por mês custa uma média de R$ 3.125. Esse mesmo apartamento, no centro da cidade, lá de Sydney, de 1 quarto, o aluguel custa R$ 12.177 por mês. Internet. Todo mundo precisa de internet. A internet aqui em São Paulo é numa faixa de R$ 116 por mês. Lá é R$ 289 por mês. A gasolina, quem tem carro, o litro de gasolina em São Paulo está numa média de R$ 5,66. Lá está R$ 7,53. E até o arroz branco, o Estadão fez a comparação. Aqui 1 quilo de arroz branco está R$ 6,84, lá custa R$ 11. Isso para mostrar que a Austrália tem um custo de vida alto, mas continua atraindo trabalhadores e estudantes do Brasil. Investimento em holding representa diversificação. E por último, Ana Alice. Jornal Estadão traz aqui uma página para o grande Ney Matogrosso.
grande artista, grande compositor, grande intérprete. É a capa do caderno de Cultura e Comportamento. Ele diz, nesta entrevista, e é a frase que é destacada: nunca fiz nada para agredir as pessoas. Aos 83 anos, a artista canta hoje, em São Paulo, pela primeira vez em um estádio e relembra a sua trajetória nessa entrevista. 83 anos, ainda continua trabalhando, é uma bênção. É com você, Ana Alice. Bom, agora nos destaques das páginas internas da Folha de São Paulo, nós começamos com a Folha Ilustrada, em que temos uma charge sobre o aquecimento global. Na parte de editoriais, sem entusiasmar, Nunes segue em primeiro com Boulos, mesmo com avaliação modesta. Prefeito leva vantagem no segundo turno, segundo o Datafolha, o que tornou o alvo preferencial em debate televisivo. Escola não é caserna. Tarcísio precisa basear política para educação em evidência em vez de respaldar ideologia militarista. Além disso, Hélio Schwartzman também escreve, Bianca Vieira e Álvaro Costa e Silva. Tixai Surui escreve sobre o Dia dos Povos Indígenas, que foi ontem, dia 9 de agosto. Na área de tendências e debates, a PEC que prevê autonomia financeira ao Banco Central deve ser aprovada? A Folha de São Paulo avalia que sim, porque não se trata de privatização. Orçamento e fiscalização de atividades continuariam sob a alçada do Estado. E aqui o ponto negativo é que lei vai ampliar a rigidez organizacional do Banco Central. É imperativo desenho institucional que promova a adaptabilidade a mudanças, é o que escreve Roberto Luiz Troster. Além disso, na área de política, só 1 em 3 sabe do apoio de Bolsonaro a Nunes, 53% ligam Lula a Boulos. Datafolha mostra que 13% acham que esse presidente apoia Marçal. Prefeito de São Paulo espera que endosse sacramente o voto da direita. Ainda sobre os debates realizados pela Band, debate tem exagero de Nunes e Tabata e omissão de Boulos. Datena desvia sobre plano de gestão e Marçal distorce dados em evento em São Paulo. Prefeito de Teresina agride adversário ao vivo na televisão. E Marçal aponta, ele que se explique, que é o que ele declara sobre a gravação de Avalanche. Sobre justiça, juiz do caso Mari Ferrer desiste de 160 processos contra críticos. Hudson Marcos abriu mão de ações de indenização por posts em redes sociais. Lula critica a ausência de governador de Santa Catarina, que questiona inauguração de contorno viário na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, que é um reduto bolsonarista. Moraes manda soltar Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Procurador de Justiça diz ter sido vítima de racismo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eduardo Dias conta que foi obrigado a passar por revista na sede do tribunal. Ministério Público instaura procedimento. Um funeral em Caracas. Gesto brasileiro por reunião com opositores de Maduro formaria um anel de proteção, é o que escreve Demétrio Magnoli. Investigação da Polícia Federal mira a cúpula da ABIN sob Lula. Troca na corregedoria da Agência de Inteligência alimenta rixas entre órgãos. Além disso, na parte de política internacional, nós temos que Kamala avança sobre Trump em todos os 7 estados-chaves. Substituição de Biden por vice tornou democratas competitivos no Arizona, na Geórgia e em Nevada novamente. Walls pode fazer China preferir Trump. Vice de Kamala já propôs sanções contra Pequim devido a violações de direitos. É o que escreve Igor Patrick. Ataque de Israel mata comandante do Hamas no sul do Líbano. Rússia envia reforços para a região no sul invadida pela Ucrânia. A ofensiva terrestre em Kursk é a maior a ser realizada por exército de Zelensky desde o início da guerra.
Na área de mercado, bancos aceleram a concessão de crédito e falam em correr mais riscos. Resultados de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander foram positivos no primeiro semestre, é o que afirmam os analistas. Prejuízo da Petrobras no segundo semestre foi pontual, é o que diz Magda Chambriard. A presidente da Petrobras, a empresa teve perda de 2,6 bilhões no segundo trimestre. Inflação de julho vem acima das projeções e alcança teto da meta. IPCA acelera para 0,38% e a 4,5% em 12 meses, sob pressão da gasolina. Alimentos têm a primeira queda desde setembro. Dólar cai para 5,51 reais, após falas de Galípolo, e bolsa atinge maior patamar desde fevereiro. Governo eleva teto de renda para faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Valor máximo da renda mensal de mais baixa passa de R$ 2.640 para R$ 2.850. Bola da regulamentação da reforma está com o Senado. Senadores podem deixar de votar na tributação e escorregar para março de 2025. Além disso, nós temos lições do Brexit. Perdas do Reino Unido sinalizam que o Brasil poderia ganhar ao abrir a economia. E por último, nos destaques da Folha de São Paulo, nós temos que o Brasil pode virar fornecedor preferencial de lítio nos Estados Unidos. E aqui uma imagem de funcionários de Sigma Lítio na mina Grota do Sítio, em Araguaçu, Minas Gerais. Foram esses os destaques da Folha de São Paulo. Oceli, o que nós temos nas páginas internas do Globo? Do Povo. Jornal Cearense O Povo, Ana. Primeira matéria é Venezuela. Nicolás Maduro entrega atas eleitorais do seu partido à justiça. Agora as legendas podem conferir se a totalização dos votos tem os mesmos números que saíram da urna no dia da eleição. Tem outra matéria dizendo que o governador do Ceará promete comprar e colocar bíblias nas escolas, nas bibliotecas das escolas estaduais. Numa sessão solene lá na Câmara Municipal de Fortaleza, o Corecon, o Conselho Regional de Economia, homenageou a jornalista Joelma Leal, ela que é ombudsman do jornal O Povo. Joelma é irmã do também jornalista Jocélio Leal. Na ginástica, os destaques das Olimpíadas de Paris, Jornal O Povo destaca na ginástica rítmica, a Babi Domingos fica em 10º lugar. O futebol fica com a Espanha, ouro. No salto triplo, o Almido Santos, brasileiro, fica na 11ª colocação. A Júlia perde bronze, não leva medalha. E no levantamento de peso, Amanda Scott fica em 8º lugar. A charge do Cleiton é uma homenagem ao Isaquias, prata na canoagem. Na coluna vertical, a nota principal é dizendo que juiz veta, é uma análise sobre o juiz aqui de Fortaleza, vetou a publicação de uma pesquisa de segundo turno com Wagner em todos os cenários. E mostra essa briga que já começou de judicializar a campanha. Muitas ações começam a dar entrada na justiça eleitoral, ou por propaganda, denúncia de propaganda antecipada, ou por pesquisa que o candidato adversário não concorde. E nesse caso aqui, a defesa da coligação de Evandro Leitão para a Prefeitura de Fortaleza obteve ontem decisão favorável da 115ª Zona Eleitoral
de Fortaleza, suspendendo parte da divulgação de uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto 100% Cidades Participações Limitada. É o nome do instituto. 100% Cidades Participações Limitada. Essa pesquisa para a disputa da capital. O veto do juiz vale, no entanto, apenas para o bloco do levantamento com projeções para um possível segundo turno e tem como base o fato de que todos os 3 cenários pesquisados incluíam o candidato Capitão Wagner, do União Brasil, entre uma das 2 opções, podendo ser levada ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O caso ganha peso, pois deve repercutir em todas as outras pesquisas realizadas na capital cearense. A foto em destaque é do governador Eumano de Freitas, e esse está de cabeça baixa, é o deputado apóstolo Luiz Henrique. O apóstolo Luiz Henrique tem uma igreja dele, ele é um dono de uma igreja, ele e a mulher dele, que é a bispa Vanessa, e hoje ele está de licença da Assembleia Legislativa, e hoje, mesmo ele sendo evangélico, ele é uma persona não grata da bancada evangélica na Assembleia Legislativa, porque ele teve uma briga feia com a deputada doutora Silvana, que também é evangélica, com o pastor Alcides Fernandes, que também é evangélico, pai do André Fernandes, e outros mais. E com o Carmelo Neto também, que é católico, mas teve uma briga feia. Isso há uns 3 ou 4 semanas atrás. Mas esse evento, aqui na coluna diz que ganhou destaque nacional e dividiu opiniões, fala do governador Eumano de Freitas, do PT, prometendo comprar e colocar bíblias em todas as escolas estaduais do Ceará. A declaração do governador ocorreu durante participação dele em evento evangélico realizado aqui em Fortaleza. Essa ação de comprar bíblias para todas as escolas, ocorreria por meio da aprovação, da sanção, o governador sancionando um projeto do deputado estadual apóstolo Luiz Henrique, ele que é do Partido Republicano, é esse que está com a cabeça baixa aqui na foto, com a mão levantada, que essa proposta, esse projeto de lei já está tramitando na Assembleia Legislativa. Diz, o projeto será aprovado, o governador disse, o projeto será aprovado pelos deputados, já está contando que vai ser aprovado. As bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas, disse o governador. Essa promessa do governador ocorreu na noite da quinta-feira passada, durante a abertura do Congresso Ceará Pentecostal, evento comandado pelo deputado apóstolo Luiz Henrique e a sua esposa, que é candidata a vereadora de Fortaleza. Ele é deputado estadual e agora vai colocar a mulher, a bispa Vanessa, também do Republicanos, para disputar uma das 43 cadeiras da Câmara Municipal de Fortaleza. Todo mundo querendo entrar na política, e botando os filhos, botando as mulheres, botando os familiares. Nas páginas internas do Jornal O Povo, nós temos aqui a reportagem do dia deste sábado, essas 2 páginas sobre os 50 anos da morte do frade Frei Tito, torturado pela ditadura. Frei Tito é cearense. Ele é cearense. Em 10 de agosto
justamente hoje, 10 de agosto de 1974, época da ditadura militar, foi encontrado morto o frade dominicano cearense, líder estudantil, preso pela ditadura, que denunciou as torturas que o atormentaram até o último dia. E o Jornal Povo destaca uma frase escrita em carta redigida quando ele estava na prisão. Preciso dizer, abre aspas, preciso dizer o que ocorreu comigo não é exceção, é regra. Raros os presos políticos brasileiros que não sofreram tortura. Então, a entrevista aqui com o Frei Beto, que esteve semana passada aqui em Fortaleza, e o Frei Beto Frei Beto é o Frei, o nome dele todo é Carlos Alberto Libânio. Ele é o famoso Frei Beto, escritor. Ele diz: Frei Tito simboliza todos os torturados, mortos e desaparecidos durante o regime militar. Aqui essa foto é da casa que foi do Frei Tito de Alencar. Frei Tito de Alencar era irmão da ex-vereadora Nailde Alencar. Ela foi vereadora de Fortaleza, inclusive foi interventora da Câmara Municipal. E ele morava na rua Rodrigues Júnior, número 364, ali perto do Seminário da Prainha. Nas páginas de política, temos a primeira sobre a reunião de ontem que o Tribunal Regional Eleitoral fez com os representantes dos partidos políticos e com a imprensa. O uso de inteligência artificial e força das facções preocupam órgãos eleitorais, que já orientam os partidos. Reunião promovida pelo TRE Ceará também abordou temas relacionados à legislação, bem como recomendações de condutas para as campanhas. O presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato, não participou desse evento porque ele está na Flórida participando de um evento sobre novas tecnologias e a justiça. O evento terminou ontem, foi de segunda-feira a sexta. Esse final de semana, o desembargador Raimundo Nonato deverá estar chegando de volta ao Ceará. Outra matéria, Sarto sobre oponentes. Eles têm muita garganta, muita gogó. Evandro diz ter falado com a Luiziane Lins sobre ela estar na campanha dele aqui em Fortaleza. Em Caucaia, na sucessão municipal, com a filha vice do candidato Naomi, o presidente da Câmara, o Tanilo, barra título de cidadão ao candidato Catânio, do PT. Outra matéria é mostrando quem é Técio Nunes, candidato a prefeito pelo PSOL. Em reunião do secretariado, a Prefeitura de Fortaleza promete 118 obras, concluir 118 obras até o final do ano, até o final do mandato do atual prefeito José Sarto. A reunião do secretariado foi ontem de manhã, num hotel aqui na beira-mar de Fortaleza. Na área de economia, o destaque é a vinda do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ontem em Fortaleza. Ceará capta
530 milhões em investimentos ligados à neoindustrialização, além do novo polo automobilístico no município de Horizonte, estimado em 400 milhões de reais, foram anunciados 130 milhões de reais da Vestas, que é uma empresa. E o protocolo do novo polo automotivo em Horizonte foi assinado e todo mundo aqui pegando para tirar foto, pousando para tirar foto. O governador, o Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, a deputada Jo Farias, que é mulher do Nezinho, que é prefeito de Horizonte, aqui o Camilo Santana, todo mundo aqui querendo aparecer na foto. Grande Fortaleza tem a quarta maior inflação do Brasil. Governo amplia acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Participação da Grande Fortaleza no PIB, no Produto Interno Bruto, cai. Isso, a Grande Fortaleza cai, é onde tem os municípios mais ricos do Ceará, é aqui em Fortaleza e ao redor, Maracanaú, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Horizonte, que tem um distrito industrial, caiu, e a do interior cresceu, essa participação. Ainda na área de cidades, é a tragédia lá em São Paulo. 4 empresários cearenses estão entre as vítimas de queda de avião no interior de São Paulo. 57 passageiros e 4 tripulantes. E agora de manhã, os portais já estão dando que não são mais 61, são 62 mortos. E os cearenses que estavam nesse voo são: entre as pessoas que estavam a bordo, haviam 4 empresários cearenses identificados como Willis Oliveira e Regi Cláudio Freitas, sócios de uma empresa de construção na cidade de Limoeiro do Norte, e Rafael Boni e Tiago Almeida Paula. Eles participaram de uma convenção do ramo de construção civil no Paraná. O Willis Oliveira morava aqui no município vizinho de Fortaleza, no Eusébio. Já o Regi Cláudio vivia em Limoeiro do Norte. Além de sócios, eles representavam outra empresa do ramo de pisos no estado e tinham outros negócios. O Tiago Almeida de Paula era de Fortaleza, mas morava há anos em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele deixa a esposa e uma filha de 9 anos. Já Rafael Boni era empresário da R. Boni Representações Limitada. Essa empresa é localizada aqui em Fortaleza, no bairro de Fátima. Ele representava comercialmente várias marcas de material de construção. E de novo vocês podem ver aí a aeronave da Voipaz. O avião havia saído de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos e caiu meia hora antes de chegar no aeroporto. Caiu na cidade de Vinhedo. Continuando aqui nas páginas internas do jornal Cearense O Povo, projeto Acolher passa a incluir serviço de assistência a animais. Prédio recebe mural com tinta feita de cinzas de queimadas florestais. O editorial do jornal O Povo de hoje trata sobre o aumento do número de crianças registradas em cartório. E por último, Ana, é a capa aqui do caderno de esportes e o destaque é para as Olimpíadas
de Paris. Hoje é o penúltimo dia, amanhã acaba. Trajetória de ouro. Líderes do ranking mundial, Ana Patrícia e Duda confirmam favoritismo, vencem canadenses e são campeãs invictas no vôlei de praia. É com você. Bom, agora nos destaques das páginas internas do Correio Brasiliense, nós começamos com a tragédia que aconteceu em Vinhedo, 61 mortos, mas como você ele atualizou, foram confirmados 62 mortos em queda de avião, que o bimotor da Voe Paz deixa Cascavel rumo a Guarulhos, mas na aproximação do aeroporto entra em parafuso e despenca. Ninguém sobreviveu. Especialistas defendem a tese de que teria se formado gelo sobre as asas do turbohélice e que isso levou ao acidente, mas a empresa não confirma. Aqui um destaque mostrando a infraestrutura do avião, o voo e o histórico da empresa e as possíveis causas do acidente. O desastre é o 6º pior do país. O mais grave é o do voo da Air France, que mergulhou no Atlântico com 228 pessoas a bordo e tirou a vida do maestro Silvio Barbato. Além disso, nós temos na política troca de farpas em reduto bolsonarista. Em evento na Grande Florianópolis, Lula critica a ausência do governador Jorginho Melo, do PL, aliado do ex-presidente. Ele diz o seguinte: tem gente que pensa pequeno. Gestor do estado diz que petista inaugurou uma obra em que o governo federal não colocou um centavo. E aqui justamente o destaque para a inauguração da Grande Florianópolis, né? Que Santa Catarina é considerado um dos maiores redutos do país, em que temos um túnel de 908 metros, quase 1 quilômetro de extensão. Das eleições municipais, agressividade e baixo nível marcam debate. Na coluna de Denise Rothenberg, aviação regional sob os holofotes. O trabalho conjunto do governo federal e dos estados de São Paulo e do Paraná no acidente que tirou a vida de 62 pessoas, corrigindo, não se restringirá às investigações e ao atendimento às famílias da vítima. Técnicos avaliam que, a depender do resultado das apurações, será preciso um pente fino nas empresas que fazem a aviação regional do país, a fim de verificar as condições de segurança desses aviões antes de expedir os serviços. Na área de política, atos golpistas. Moraes manda soltar Felipe Martins, alvo da operação da Polícia Federal que investiga suposta tentativa de golpe de Estado. Ex-assessor de Bolsonaro é libertado. Na área do Congresso, o Senado tenta tirar de Dino a ação sobre emendas PIX. No caderno de economia, inflação chega a 4,5%. Segundo dados do IBGE, o aumento no preço dos combustíveis e das passagens aéreas pressionou o indicador oficial em julho. Combate ao devedor curto mais, que é a coluna de opinião do Correio Brasiliense ligada ao agronegócio. Na parte de mundo, Maduro descarta negociar a transição. Ao atender à convocação do Tribunal Supremo de Justiça, o presidente rejeita a proposta de salvo-conduto feita por Maria Corina Machado, sugere prisão de ex-deputada opositora e pede certificação do resultado das eleições de 28 de julho. Política externa sem margem de manobra é a conexão diplomática por Silvio Queiroz. Na área de opinião, transparência é a base do gasto público, que é o editorial do Correio Brasiliense. Marcos Paulo Lima escreve Por que eu escalaria Marta? E também temos esse destaque das Olimpíadas da Diversidade, a história nunca falta. Na parte de efemérides, 18 anos da Lei Maria da Penha, a luta continua pela vida e dignidade das mulheres. Na parte de ciência, um alerta do passado, gases do efeito estufa provocam prejuízos irreparáveis à vegetação. Algumas espécies podem levar milhões de anos para se recuperar. Além disso, na parte de cidades, segurança pública, comunidade e polícia se unem contra o crime. Redes de proteção criadas por moradores e forças de segurança contribuem para diminuir a quantidade de delitos no Distrito Federal. A Secretaria de Segurança Pública afirma que trabalha para ampliar a participação dos diversos setores da sociedade no debate e nas decisões. E por último, no eixo capital, a filha Cecília Malan pediu ao pai tira o blazer, que é
A Cecília Malan é filha do economista Pedro Malan. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Oceli, o que nós temos nos destaques do site do Valor Econômico? Ana, internautas, o portal do Valor Econômico já atualizou. Voipaz atualiza número de vítimas e sobe para 62 total de mortos em queda de avião em Vinhedo. A companhia aérea diz que nome da vítima, dessa nova vítima, não estava na lista de passageiros embarcados lá em Cascavel e só confirmou a informação quando não houvesse nenhuma dúvida. Portanto, mais uma vítima deste trágico acidente desse avião da Voipaz em São Paulo. Eu termino aqui lendo uma matéria na Política de destaque sobre um questionamento que o Supremo está fazendo junto ao Partido Liberal. Tem uma decisão judicial que o Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, não pode interagir com o ex-presidente Bolsonaro. É uma decisão judicial. E parece que eles estiveram no mesmo evento lá em São Paulo. Olha o que diz aqui a matéria. Valdemar da Costa Neto nega contato com Bolsonaro em São Paulo e diz que matou a saudade de Bolsonaro de longe. O presidente do PL foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a dar explicações sobre participação dos dois em ato partidário. O PL, partido presidido por Valdemar Costa Neto, negou que tenha havido contato entre o dirigente e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a convenção do MDB em São Paulo na semana passada. Convenção que homologou a candidatura do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição. Eles, Valdemar e Bolsonaro, estão proibidos por decisão judicial de manter contato e foram intimados a dar explicações. Por nota, o Partido Liberal disse que Valdemar, abre aspas, em nenhum momento, fecha aspas, dividiu o palco com Bolsonaro e que, durante sua participação no evento, então ele admite que estava no mesmo evento, ele, Valdemar, preferiu se misturar ao público, abre aspas, para matar as saudades de Bolsonaro, mesmo que de longe. Fecha aspas. Como diz aqui no Ceará, ainda frescou com a cara do Alexandre de Moraes nessa frase, para matar as saudades de Bolsonaro, mesmo que de longe. Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que Bolsonaro e o dirigente, o Valdemar da Costa Neto, expliquem eventual descumprimento da decisão que impede o encontro dos dois por que eles estão impedidos de encontrar? Porque eles são investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Com essa matéria, eu encerro aqui, Ana Alice, a leitura do portal do Valor Econômico. É com você. Com isso, também estamos encerrando a nossa participação aqui no primeiro bloco de notícias. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.